Então, beleza, vamos lá. Gravar mais um videozinho aqui de medicina legal, bem curtinho, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, não passar de 20 minutos. Energia de ordem física, elas podem ser por temperatura, pressão atmosférica, eletricidade, radioatividade, luz ou som, tá? Vou tentar resumir o mais breve possível os pontos mais importantes para a gente levar para a prova que não pode esquecer, tá? As questões de sobrevivência, para o vídeo não ficar muito longo. Certo. Energias por temperatura. Suas modalidades são, pode ser por frio, calor ou oscilação de temperatura, né? Que é aquele popularmente chamado de choque térmico. Por frio, pode ser geladura, que é a ação localizada do frio, ou seja, a ação direta do frio, tá? O contato direto do frio com a pessoa. Ela podem ser, tem as mesmas características mais ou menos da queimadura, da lesão feita por calor. Inclusive a geladura, ela se divide em 4 graus também, assim como a queimadura. É muito comum na geladura a gente ter a lesão chamada lesão, aliás, os pés de trincheira, tá? Ou também chamadas de bolhas de imersão, que é muito tempo com os pés úmidos, seja imersos em água ou seja suados, tá? E é muito comum isso em pessoas que trabalham com limpeza, tá bom? Estão ali com o pé muito tempo molhado. É chamada de lesão de trincheira, ou pés de trincheira, ou bolhas de imersão, por conta da Primeira e Segunda Guerra, né? Que tinha as trincheiras e os soldados ficavam muito tempo com os pés imersos em água, e aí causavam geladuras nos pés, tá? Certo, a geladura, como eu falei, ela, e assim como a queimadura, se divide em 4 graus. O primeiro grau a gente tem a palidez ou rubefação local. Aí, o segundo grau tem o eritema ou a formação de bolhas, tá? Ou flictemas. Flictemas é o nome técnico para bolhas, tá? De conteúdo claro e hemorrágico. Terceiro grau tem a necrose dos tecidos moles, com formação de crostas enegrecidas. Aqui é o segundo grau, tá? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. E o quarto grau tem a gangrena ou desarticulação. Desarticulação, literalmente, como o nome mesmo diz, a articulação solta. É tão grave quanto a queimadura, tá? O frio ele também pode agir por hipotermia. Hipotermia, para nós seres humanos, a partir quando a nossa temperatura média do nosso corpo começa a ficar abaixo dos 35, já começa a entrar em hipotermia. Existem condições que influenciam, potencializam a chance de ter hipotermia, como por exemplo intoxicação alcoólica, no caso de alcoólicos, níveis baixos de açúcar no sangue, anorexia, idade avançada, por isso que velhinho sente mais frio, tá? E é muito comum moradores de rua serem vítimas de hipotermia, por isso que tem aquelas campanhas do agasalho. O calor, ele pode atuar tanto de forma difusa quanto direta. Difusa é ele no ambiente, espalhado no ambiente. De forma difusa, a gente tem as termoses, que pode ser insolação, né? É muito comum raios solares, a pessoa na praia, tá vendo? Tem insolação ou por excesso de vapor d'água. Raramente as insolações se dão em ambiente confinado. Em ambiente confinado, a gente tem as intermações. Intermações, elas decorrem de excesso de calor ambiental em lugares mal arejados, quase sempre que locais confinados. A gente tem muito casos de fatores acidentais, de gente em coma alcoólico ou desmaia de tanto beber, em um ambiente mal arejado, fechado, muito calor, ou até vestes inadequadas. A gente tem exemplos assim em bebês, né? É, o bebê ele precisa realmente ser mais aquecido, né? Porque ele não regula tão bem a temperatura, não segura tão bem a temperatura quanto a gente. Só que às vezes agasalha demais a criança e aí sai com a criança num calor tremendo, ou fica dentro de casa e tá um calor absurdo, e aquela criança pode ter uma internação, tá? Então tem que ficar ligado nisso. É, de forma direta, a gente tem as queimaduras propriamente ditas, que pode ser por
fogo diretamente, por líquidos escaldantes, por uma superfície sólida quente, por gases, tá? Vários fatores. Existe uma situação que cai muito em prova, que é a regra dos noves de Pulaski ou Tennyson. A regra dos noves é a divisão aqui da porcentagem de queimadura do corpo. A cabeça, ela soma 9%, sendo que a parte anterior é 4,5% e a posterior é 4,5%. Os braços também somam 9%, por isso que é a regra dos 9, porque tudo vai somar 9, né? Os braços somam 9%, sendo 4,5% na parte anterior, 4,5% na parte posterior. As pernas, 9% também, 9% na parte anterior, 9% na parte posterior. A genital é 1%. O tronco, a parte da frente é 18%, a parte de trás é 18%. 18 porque 9 mais 9 é 18, né? Somando isso tudo, vai dar 100% do corpo queimado. Então, para saber quantos por cento do corpo a pessoa teve queimada, né? Queimadura, como eu falei, assim como a geladura, se divide em 4 graus. O primeiro grau a gente tem eritema, que é a vermelhidão, um edema muito forte e dor. Essa vermelhidão, esse eritema característico de queimadura de primeiro grau é chamado de sinal de Christensen, tá? Não produz apenas rubefação cutânea passageira. Isso aqui é importante, ó. O sinal de Christensen, a gente não evidencia em cadáver, tá? Por exemplo, queimaduras de primeiro grau a gente tem através de raios solares, né? Exposição prolongada ao sol. No cadáver, aquele cadáver exposto ao sol, ele não vai ficar com a pele com eritema, com sinal de Christensen, não vai ficar com a pele avermelhada porque ele já está morto. O que ele vai ter em vez disso, né, a pele do cadáver ela tende a se soltar na exposição do sol. Pode ser uma pegadinha de prova dizer que o cadáver possui sinal de Christensen, ou queimadura de primeiro grau. Queimadura de segundo grau, ela tem eritema, mas também tem flictema, lembra que eu falei que é o termo técnico de bolhas, que é chamado de sinal de Chambert. Sinal de Chambert é o é a presença de flictemas ou bolhas características da queimadura de segundo grau. O sinal de terceiro grau, o terceiro grau, aliás, ele tem necrose nos tecidos moles, são menos dolorosas em virtude da destruição dos corpúsculos sensíveis, ou seja, destrói ali os receptores nervosos da pessoa e aí por isso ela tende a ter uma ausência de dor. Quando tem a dor, é na região das bordas, tá? O quarto grau já é o mais punk, que tem a destruição total da pele e a carbonização do plano ósseo. Então aqui, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau, certo? Então aqui só para dar uma zona recapitulada, lembrando, sinal de Chambert é as flictemas ou bolhas características da queimadura de segundo grau. O sinal de Devergy é a posição de boxeador, tá? Que a gente encontra em cadáveres vítimas de carbonização, de queimaduras graves e carbonização. Vou mostrar uma foto como é que é essa posição de boxeador, mas também é chamada de sinal de Devergy. Lembrar que é em vítimas de carbonização ou vítimas de queimaduras graves. O sinal de Montaut é a presença de fuligem nas veias respiratórias. Então, lembrar, prova adora cair esses sinais. Então, tem que estar com isso na ponta da língua. É decoreba, não tem jeito. É por isso que eu faço esses vídeos. Para você, antes da prova, dar recapitulada, ou até antes de começar a estudar a matéria, já ir com essas paradas já na memória. Porque é decoreba, cai na prova e tem que estar sempre recapitulando. Sinal de Montaut é a presença de fuligem, né, ao longo das vias aéreas, lembrando, como eu falei no vídeo anterior, isso caracteriza que a vítima inspirou fumaça, ou seja, na hora que ela foi carbonizada ou na hora que ela estava naquele ambiente com fumaça que fez ela ter asfixia e morrer, ela estava viva e não foi colocada ali ou queimada depois que estava morta. E voltando aqui, e o sinal de Christensen, que é o eritema, né, a vermelhidão característica na queimadura de primeiro grau. Só a recapitulação, queimaduras aqui, primeiro grau, a gente tem comprometimento da epiderme, segundo grau da derme, que é a segunda camada,
Terceiro grau da hipoderme, que é a terceira camada, onde tem a gordura. E o quarto grau, que é aquele mais punk, que tem a queimadura total da pele, tá? Da musculatura e de uma parte do plano ósseo. Uma questãozinha aqui rápida para a gente resolver, para vocês verem como é que cai na prova. Essa questão da FUNCAB, da Polícia Civil da Polícia Civil do Acre, né? Para perito médico legista. Inclusive, a carreira de perito criminal do Acre é muito boa. Na agressão por queimadura, por líquido fervente, o perito verifica a presença de diversas alterações que caracterizam a queimadura de segundo grau, representadas pelo sinal D. Então, o que a questão quer? Ela diz que teve uma queimadura por líquido de segundo grau e quer saber qual é o nome do sinal. Sinal de queimadura característico da queimadura de segundo grau é o sinal de Chambert, lembra? Que é a presença de flictemas, né, de bolhas, muito comum em queimadura por líquido fervente, tá? Então, só para recapitular aqui, sinal de Christensen é a de primeiro grau, né? São os eritemas, a vermelhidão. O de Montaut é a, a fuligem, presença de fuligem ao longo das vias respiratórias. Sinal de Wolfman é a questão de ferimentos de projeto de arma de fogo. Quem assistiu o primeiro vídeo de medicina legal que eu gravei, eu já iniciei o tema, a matéria falando de lesões por arma de fogo e eu falei do sinal de Hoffman. E o Pulaski, sinal de Pulaski, é a regra dos 9 para saber a porcentagem da queimadura, tá? E aqui é a posição de boxeador que eu havia falado, tá vendo? Uma vítima carbonizada. E essa daqui é a posição de boxeador. Nessa situação, a perícia deve procurar no corpo outras lesões distintas das queimaduras, porque não necessariamente a pessoa pode ter morrido em decorrência do fogo, ela pode ter morrido antes, né, de atearem fogo nela, ou até mesmo ter sido torturada antes, etc, né? Pesquisar óxido de carbono no sangue e a presença de fuligem ao longo das vias respiratórias, que é o sinal de Montaut, como a gente havia falado. As vítimas por pressão, tá, podem ser de duas formas, ou a diminuição da pressão atmosférica ou aumento da pressão atmosférica. É, isso daqui, a diminuição da pressão atmosférica é conhecida como mal das montanhas, que é muito acometida em alpinistas, né? Por isso que é conhecido como mal das montanhas. E o aumento da pressão atmosférica é também conhecido como mal dos caixões ou mal dos mergulhadores. É o efeito contrário, que acontece muito em mergulhadores, tá? O mal das montanhas, essa diminuição da pressão atmosférica, ele é compensado pela poliglobulina das alturas. Também vem esse termo em prova. Poliglobulina das alturas, lembrar do aumento das hemoglobinas do nosso sangue, tá? Agora, lesões por eletricidade. Pode se dar por eletricidade natural ou artificial. A eletricidade natural, ela pode ser por fulguração ou por fulminação. A fulguração são lesões corporais não letais, caracterizadas pelo sinal de Lichtenberg. O sinal de Lichtenberg são lesões chamadas de lesões arboriformes. Se você verificar aqui, ó, duas vítimas de fulguração, lembra um pouco aqui as árvores, ó, ou ramos de árvores. Ó. Parece até uma tatuagem, né? Então, essas são lesões por eletricidade natural, certo? Ou também chamada de eletricidade cósmica. Então, o nome dessas lesões arboriformes são chamadas de sinal de Lichtenberg. E a fulminação é a ação letal por eletricidade natural ou cósmica. Já a eletricidade artificial, que é a mais comum, né? A gente pode ter por eletropressão, que são lesões corporais não letais, ou eletrocução, que é ação letal. Eletrocução, o pessoal chama popularmente de que a pessoa foi eletrocutada, né? A gente tem, não necessariamente
não é obrigatório, mas a gente vê, às vezes, presente a marca de Jelinek, tá? Pode cair na prova. É uma lesão na pele em forma circular, elíptica ou estrelada, consistente, endurecida, com consistência endurecida, bordas altas e incolor. A marca de Jelinek, ela mostra por onde que a eletricidade entrou no corpo da pessoa. Então, nesse caso aqui, a eletricidade entrou pela mão dessa criança, tá? Mas nem sempre a marca de Jelinek ela é presente numa eletropressão ou numa eletrocução, tá bom? Lesões por radioatividade, pode se dar por raio-x ou energia atômica. Vou passar aqui rapidinho, porque não costuma cair muito, tá? Eu mesmo acho que eu nunca vi uma questão, mas pode vir. Eu já vi questão discursiva falando sobre o acidente do Césio 137 no Goiás, né? Mas aqui o básico que você precisa saber é isso. Pode ser por ação de raio-x, que são as radiodermites, como se fossem queimaduras, agudas ou crônicas, ou por energia atômica. Luz e som também provocam lesões, tá? A luz ela já foi usada como meio de tortura. Se eu não me engano, essa invenção começou lá na China de ser usada como meio de tortura. E o som, é importante levar para a prova que começa a apresentar um risco a partir de 85 decibéis, tá? É quando começa a criar risco para nossa saúde. Pode ser um risco, pode ter uma perda auditiva temporária ou permanente. E trouxe aqui uma questãozinha para a gente estar finalizando. De escrivão da Polícia Civil. Começou a chover aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar o áudio, não. De Minas, 2011. A eletricidade natural ou cósmica, reportando ao capítulo das energias lesivas de ordem física, agindo letalmente sobre o homem, denomina-se. Lembra como eu falei como é importante? Energia de ordem natural ou cósmica, a gente chama de fulminação. Aliás, fulguração. Porque agiu letalmente, né? Que tá aqui, né? A fulminação, é, ela não é de. Não, agindo letalmente é a fulminação, não é a fulguração, tá? Eu falei errado aqui. A fulguração é energia elétrica natural não letal. A fulminação, lembrar de infarto fulminante, né? É energia elétrica natural letal, certo? Como a gente falou aqui. Fulguração, lesões não letais. Fulminação, ação letal. Então, não, tá errado aqui. Falei besteira, perdão. Tô doidão. A chuva me distraiu. Fulminação, lembrar de infarto fulminante, é ação letal. E fulguração é ação não letal. Lembrar da fulminação, da fulguração do sinal de Lichtenberg, né, que é aquela lesão arboriforme. E a letal é a fulminação. Lembrar de infarto fulminante. Não pode confundir. Eles podem tentar fazer você confundir a eletricidade natural ser ação letal, fulminação, dizer que é eletrocução. Eletrocução é ação letal, só que de eletricidade não natural. Eles podem tentar fazer você confundir isso. Então, tomar cuidado. Outra aqui, de médico legista do Goiás de 2015. Assinale a alternativa que apresenta a lesão típica causada por eletricidade cósmica. Então, lembrar que lesão típica é eletricidade cósmica ou natural, a gente tem o sinal de Lichtenberg, aquela lesão arboriforme. Viu como é que cai? É decoreba mesmo, não tem jeito. Perito médico legista, assinale a alternativa que representa. Daqui é da PCDF 2015. Assinale a alternativa que representa a lesão produzida localmente pelo contato com corpos cujas temperaturas sejam capazes de congelar os tecidos ou por exposição prolongada à temperatura ambiente congelante. Lembrar que temperatura ambiente congelante é a geladura. Lembra que ela tem as mesmas características da queimadura? Então a geladura é por frio difuso, né? É frio no temperatura ambiente. E ela tem as mesmas características da queimadura, inclusive é dividida em 4 graus. E é tão perigosa quanto.
Vou passar aqui rapidinho por asfixia, que já está dando tempo aqui. Asfixia não há sinal patognomônico de asfixia. Ou seja, esses sinais aqui de asfixia, eles não são obrigatoriamente presentes num caso de asfixia. Podem ou não aparecer, porque a asfixia não tem um, um, um sinal próprio, um sinal característico. É isso que esse termo significa que pode vir em prova. Então, asfixia não há sinal patognomônico, não há sinal específico, característico. Mas pode aparecer cianose de fase, cogumelo de espuma em caso de afogamento. Cogumelo de espuma é isso daqui, ó. Cogumelo de espuma em caso de afogamento. Projeção da língua em caso de afogamento, equimose externa da pele, livores cadavéricos, enfim. Asfixias em espécie pode ser pura, por confinamento, que é o indivíduo por exemplo, a pessoa. Acontece com a pessoa ser enterrada viva, a pessoa naquele caixão, naquele ambiente pequeno, vai ter um esgotamento do oxigênio e um aumento do CO2. Vai ficar saturado no ambiente. E com isso a pessoa vai ter asfixia por confinamento. Ou por monóxido de carbono, que a gente tem, por exemplo, aquela pessoa que conecta uma mangueira no cano de descarga do carro, coloca dentro do carro e fecha os vidros. Aquela pessoa morre por asfixia de monóxido de carbono. Por gases irrespiráveis, né? A gente tem, por exemplo, pântano que emite gases que, além de inflamáveis, são não respiráveis, pode gerar asfixia. Esgoto, a pessoa que trabalha lá no esgoto ou em fossa também tem esse risco. E até mesmo por ação de armas não letais, entre aspas. Spray de pimenta e gás lacrimogêneo também pode gerar uma asfixia, tá? E também pode levar à morte. Asfixias puras também a gente tem por sufocação direta, né? Que é a pessoa tampar a boca da outra e o nariz, seja por um travesseiro, ou a pessoa engasgar com uma moeda, um brinquedo, uma goma de mascar. A gente tem a sufocação indireta, que é por compressão do tórax, né? Um peso no tórax, no abdômen da pessoa, impossibilitando o movimento de respiração. A gente tem a asfixia pura também por afogamento. Lembrar da asfixia por afogamento do cogumelo de espuma, né? Que eu mostrei aqui. Soterramento. Asfixia por soterramento, ela pode ser tanto por obstrução direta, por obstrução indireta, né? Apertar, né? Impedir o movimento do tórax do abdômen, ou por confinamento. A pessoa está soterrada ali e aí fica um espaço pouco para ela respirar. Mesmo ela conseguindo, vai chegar uma hora que vai ter um aumento do gás carbônico e do CO2 e uma diminuição do O2 do ambiente e a pessoa vai sufocar. Por engasgamento, que é qualquer substância, né, que a pessoa engasgue, seja um suco, uma água, uma cerveja, e a pessoa engasga, ou por aspiração. Não confundir engasgamento com aspiração. A aspiração é quando a pessoa sufoca pelo conteúdo gástrico. Por exemplo, a pessoa morre sufocada no próprio vômito. A gente vê muito isso em vítimas bêbadas, né? Que desmaia por alcoolismo, ou acidente de trânsito que a pessoa engasga com sangue. Ou até com vômito, conteúdo gástrico. Se a pessoa sobrevive a esse tipo de asfixia por aspiração, é muito comum que ela tenha pneumonia química, tá? Isso pode cair em prova. Então não confundir asfixia por engasgamento e asfixia por aspiração. Então beleza, ficou um pouquinho mais longo do que eu queria o vídeo, mas deu para resumir os pontos importantes legais, tá? Lembrando aqui que a gente faz um resumo dos pontos importantes que você tem que levar gravado na ponta da língua para a prova, beleza? Valeu, é isso aí.